Bom, boa tarde. Quem nos assiste no Facebook e no YouTube da Rede Liberdade. Dizer que hoje é uma tarde especialmente feliz. Acabamos de saber os resultados das eleições nos Estados Unidos. E queria dividir com vocês a alegria que a Rede Liberdade tem de receber para esse papo hoje o embaixador Celso Amorim, né? Todos conhecem, chefe de missão diplomática brasileira na ONU, na Suíça, no Reino Unido, chanceler dos governos Itamar Franco, presidente Lula da Silva, ministro da Defesa no governo da presidenta Dilma, professor do Instituto Rio Branco, da Universidade de Brasília, cineasta, professor, embaixador Celso Amorim, que nos dá um imenso orgulho de debater essa tarde. Ele que, sem dúvida alguma, tem sido um dos grandes protagonistas das transformações internacionais modernas, considerado o melhor diplomata do mundo. Para mim, pessoalmente, embaixador, que sou professor de Direito Internacional, é um orgulho muito grande. Quer dizer para o senhor que as vitórias que o senhor teve durante todos esses anos conduzindo as relações exteriores brasileiras, fiz questão de registrar no meu livro de Direito Internacional, dou aula sobre isso lá em Fortaleza, e não queria tomar muito tempo do senhor. Sei que o senhor é um homem muito ocupado, é uma personalidade que nesse momento deve estar sendo assediado pelo mundo inteiro para dizer o que acha dessas eleições nos Estados Unidos. E a gente tem aqui um tema, embaixador, que nos foi passado, né, para conversar, que é o cenário da política exterior brasileira, mas é lógico que, diante do que vem acontecendo durante essa semana, a gente não pode deixar de começar a falar sobre a eleição dos Estados Unidos, que, inclusive, o senhor nos brindará aqui pela primeira vez, a primeira vez que o senhor fala, depois de confirmados os resultados das eleições americanas, e a gente vê isso, pelo menos público da nossa rede, com uma grande possibilidade de abertura para os eventos futuros. Gostaria que o senhor comentasse sobre, se fosse possível, sobre as eleições dos Estados Unidos, o que o senhor acha mais pode ser aproveitado para o Brasil em termos de perspectivas futuras, não só em relação à política exterior brasileira, mas também com relação às mudanças que o Brasil pode experimentar, que a gente vê aí uma sequência de transformações em toda a América, no Chile, na Bolívia, agora nos Estados Unidos. Perguntaria, embaixador, para o senhor, hoje eu escrevi um texto no Brasil 247, em que, inclusive comentando sobre um fato que aconteceu na quinta-feira, em que o presidente Trump foi interrompido no seu pronunciamento nas televisões americanas, exatamente porque mentia, porque passava para a população uma informação que não era verdadeira e que acabava por atentar contra a democracia, porque buscava criar um clima de tumulto na sociedade americana. Aí eu me recordo, embaixador, que há 15 dias atrás, o ministro das Relações Exteriores, numa cerimônia de posse, de conclusão do Itamaraty, apelou para o discurso da liberdade. Os Estados Unidos e o Brasil, do Bolsonaro, eram os países que falavam de liberdade, e que se isso transformasse o Brasil, fosse transformar o Brasil no páreo, era muito bom ser o páreo. Então, assim, o texto está, inclusive, questionando o ministro se ele entende o sentido de liberdade que se dá nos Estados Unidos, porque a gente viu que a liberdade de expressão não é tomada como um valor absoluto. Na hora em que começa a frustrar os interesses coletivos, a verdade e a democracia, sumariamente, o presidente dos Estados Unidos, quem quer que seja, tem a sua expressão, enfim, cortada. Então, embaixador, apresentei o tema. Esse caso é uma linha cinzenta muito complicada, né? Porque, obviamente, bom, primeiro, eu acho que, obviamente, o Trump estava mentindo sem parar, e é uma coisa muito nociva para o próprio processo. Se você deve cortar a palavra ou não, é uma coisa que eu não sei dizer. É uma coisa muito difícil. Já ouvi opiniões de pessoas muito chegadas a mim, num sentido e no outro. Eu digo isso pela sensibilidade, né? E eu acho que o limite seria, na minha opinião,
porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Não é que ele possa mandar, não é isso, mas acontece que o povo, por um lado, tem o direito de ser informado. Eu não estou preocupado com o direito dele, eu estou preocupado com o direito do povo saber o que pensa o presidente dos Estados Unidos. Então, é uma coisa que poderia ver por esse lado. Por outro lado, você poderia ler no discurso dele, né, uma incitação à violência. Não foi direto, mas você poderia ler dessa forma. Aí eu também já não sei, porque, de fato, aí não é uma questão só dos interesses, né? É uma coisa mais profunda, que você pode colocar em risco a própria sociedade, enfim. Imagine que ele tivesse saído de lá e ter dito, olha, faça isso, mate a primeira pessoa que você encontrar na rua. O que você acha? Você para ou não para? Aí é uma coisa... Não foi isso, não foi exatamente isso. Mas a linha, às vezes, é meio cinzenta. Mas, de qualquer maneira, eu também compreendo perfeitamente as preocupações e compartilho com a liberdade de expressão. Curiosamente, a CNN, que é muito crítica dele, não fez isso. Eu estava ouvindo a CNN, nem sabia disso, eu soube disso mais tarde. Eu estava ouvindo a CNN, que transmitiu todo o pronunciamento, né? E, ao final, então, o comentarista disse, esse é um dia triste para os Estados Unidos, para o povo americano, para os Estados Unidos, porque o presidente disse uma série de mentiras, enfim, e aí fez os outros comentários desmoralizando o sistema eleitoral, a própria democracia americana, etc. Então, é uma coisa assim complicada, mas mostra a crise do sistema norte-americano, né? Eu acho que é uma crise, eu nunca vi no plano político, houve outras crises econômicas, crises financeiras, às vezes até elas podem ter uma consequência de longo prazo maior, não sei, a gente não sabe ainda, mas eu nunca vi uma manifestação, digamos, no plano político, né, tão profunda de crise. Olha que eu vivi nos Estados Unidos na época do Watergate. Eu era jovem secretário na missão do Brasil junto ao OEA, e aquele era um período... Eu cheguei lá um pouquinho antes da reeleição, uns meses antes da reeleição do Nixon, né, em relação ganhando do McGovern. Era a grande problemática na época, era a guerra do Vietnã, e saí de lá já depois da renúncia do Nixon. Foi um momento de crise. Até então tinha havido, acho que, 2 casos de impeachment apenas, creio eu, nos Estados Unidos. E eles lá consideram o impeachment o indiciamento, né, pela Câmara. Né? Então, ele teve o impeachment, mas depois ele renunciou antes que o Senado julgasse. Né? Mas, então, era um momento de grande crise. Mas, ao contrário, a impressão que deu naquela época, para mim, né, e olha que eu, sim, não é que eu não tivesse críticas aos Estados Unidos, eu estava acompanhando a questão da guerra do Vietnã, golpe no Chile, muitas coisas ruins, e internamente também, movimentos estudantis sendo reprimidos, mortes de estudantes no campus, né, em Yale e em outros lugares. Então, eu estava acompanhando isso tudo, e tudo muito penoso, tudo muito difícil. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, a minha sensação era que as instituições norte-americanas, saíram fortalecidas, porque funcionaram, né, questionaram o presidente, né, e coisa que, imagina, no Brasil da época era impossível pensar, né, nós estávamos plena ditadura militar. Eu digo isso que eu tenho um filho meu filho mais velho, naquela época ele tinha uns 8 ou 10 aninhos, e ele tinha vindo de lá, tinha visto isso tudo, chegava em casa falando coisas que ele ouvia na escola também, e aí veio aqui para o Brasil, acho que um dia que ele estava vendo, acho que era o Geisel na televisão, alguma coisa assim, ele perguntou, papai, pode-se acusar um presidente? Quer dizer, aqui não pode nem acusar, lá o cara saiu, né, do poder. Então, eu achava que as instituições tinham sido muito fortalecidas. Agora, eu acho que é o contrário. Primeiro, há uma crise do próprio sistema eleitoral. Se o Trump tivesse ganho, não ganhou, claro, mas, digamos, foi muito perto, né? Se o Trump tivesse ganho, teria sido o terceiro presidente em 6 eleições eleito com a minoria, sem a maioria do voto popular, com a minoria do voto popular, sendo derrotado no voto popular pelo seu oponente. Isso é uma coisa muito estranha, né? A gente estava falando aí, comentando a América Latina, você imagina que o Maduro fosse eleito sem a maioria do voto popular, ou o Evo Morales, ou quem fosse, isso seria... claro, não é democrático. Então, já há uma crise, acho eu, que não ficou totalmente, digamos assim, não teve desdobramento, porque primeiro que é difícil mudar, né? Porque é uma coisa... Reforma da Constituição nos Estados Unidos é um processo muito complicado, né? Enfim, as maiorias também, não é como aqui, que de alguma maneira, como você
ter esses partidos, essa fragmentação partidária, às vezes ajuda. Você dá um favor para um, favor para outro, e passa uma reforma constitucional. Não estou entrando nem no mérito. Lá não, porque você tem aqueles blocos, os democratas são a favor, em geral os republicanos são contra e já mata. Ou vice-versa, dependendo da situação. E eu não tenho certeza, os tratados, mas acho que as reformas constitucionais também precisam de aprovação de 2/3 dos Estados. Não tenho certeza absoluta, eu sei que os tratados precisam. Bom, seja como for, é um processo muito complicado. E também, mas digamos, num sentido, isso é o sentido jurídico, constitucional, né, e as dificuldades legais, mas eu acho que, além disso, os americanos são muito preocupados, o sistema americano, o establishment americano é muito preocupado com a estabilidade, né? Então, eles não querem sacudir muito. Então, como, digamos, os 2 casos que ocorreram foram absorvidos, até porque a população tem um certo nível de alienação política, né? Uma parcela grande, em geral, votam lá 50 e poucos %, né? Dessa vez, acho que até foi um pouquinho mais maior o comparecimento das urnas, não só pelo lado democrata, mas também do lado republicano, porque tem um lado bom, porque comparecer à urna é bom, mas tem um lado preocupante também, que mostra que o apoio ao Trump, que bem ou mal teve 47% do voto muito popular, forte. É forte, né? Ao Trump e ao trumpismo. Então, mas então eu acho isso, quer dizer, essa estabilidade, é difícil de lidar com ela, essa questão do colégio eleitoral é difícil, porque eu acho que o sistema valoriza mais a estabilidade do que a democracia em si, do que, digamos, a expressão da vontade popular. E se viu na eleição do Al Gore, que ali o Al Gore perdeu para o Bush, né, para o George W. Bush, porque ali você tinha 2 fatores, né? Um que, obviamente, não era o legal, mas, enfim, causa um pano de fundo, que foi o fato do Al Gore ter maioria do voto popular, e a situação discutível da Flórida, que não foi resolvida. No final, foi, digamos assim, esgotamento no prazo, né? É uma coisa que, se tivesse acontecido num país latino-americano, no dia seguinte, uma resolução da OEA, condenando, expulsando a OEA, criando um outro governo paralelo, enfim, tudo que a gente conhece que acontece por aqui, com inspiração norte-americana, inclusive. Então, então você tem essa... Agora, além disso, agora você tem uma crise profunda, porque mesmo quando houve a crise lá com o Al Gore, aquilo não foi planejado, não foi dito, olha, tal, aquilo aconteceu, colocou o sistema americano diante de um dilema e ele fez uma opção, né? A outra, eu compreendo até que a outra era muito complicada também, porque você prolongar aquilo, levar mais 40 dias, tá? Como é que o país mais forte do mundo tem lá um cara com uma caixa que ele pode apertar e explodir uma bomba, muitas, milhares de bombas atômicas. Deixar sem presidente, com essa incerteza, é complicado. Não estou dizendo, não estou justificando, mas estou, digamos, dizendo um quadro. Agora não. Agora você tem um resultado que, na realidade, está apertado. Foi um resultado apertado, mais apertado do que se esperava, mas é um resultado também insofismável, e você tem um questionamento ativo pelo presidente atual. Isso é muito grave, né? E, inclusive, se ele não incitou a violência diretamente dessa vez, mas está um pouco subjacente, né? Está um pouco subjacente, porque tem os Proud Boys, tem né, o pessoal ligado ao Ku Klux Klan, né, que teve, assim, afagos, ou pelo menos não representam, alguns afagos mesmo, né? Stand-by. Enfim, então, eu acho que isso tudo é perigoso e preocupante. A gente não se... Aliás, as redes sociais, né, embaixador? Não fez diretamente, mas tem as redes sociais. A gente sabe que ali no entorno do presidente americano existe toda uma organização, uma arquitetura para difundir informação, contra-informação. É muito grave, realmente, não é isso? De qualquer maneira... Isso é uma coisa única que eu não sei. Vamos ver os desdobramentos que tem. E o objetivo de tumultuar, né? O objetivo de criar o tumulto, né? Já anunciado desde antes das eleições, não é isso? Então, inclusive, você assistiu o discurso, deve ter assistido, né? É um discurso totalmente desconexo do ponto de vista, ele vai falando, assim, e palavras pesadíssimas. Ele não disse houve irregularidades, tem que ser apuradas. Poderia. Ou, digamos, o resultado foi muito apertado, nós temos direito a uma recontagem. Sei lá, uma coisa desse tipo, que você pode discutir, mas, enfim... não, eles roubaram, corrupção, acusou cidades inteiras de serem corruptas. É uma coisa assim, tresloucada, né? Enfim, então eu acho, inclusive, que nós estamos numa situação. Eu acho que tem havido um paradeiro no Trump, e eu espero que vá haver mesmo,
é algo muito importante, porque ele estava, digamos, de certa maneira, criando quase que um modelo novo de governante, modelo no mau sentido, de uma espécie de volta ao monarca, a um monarca desse que você vê nas peças de Hamlet, né? É uma coisa assim, sem a grandeza, provavelmente, mas, digamos assim, uma coisa, sabe, movida pela paixão individual, pelo egoísmo, pelo interesse, né? E disposto a tudo, né? Se não ele pessoalmente, mas, como você disse, criando um clima para que essas coisas aconteçam. Como foi a repressão policial e a ação de outras pessoas contra os negros, né? Pessoas que atiraram e mataram pessoas que estavam protestando, pessoas, não era nem a polícia também, mas civis. De qualquer forma, a gente vê, pelo menos nesse primeiro momento, tem sido interpretado como um alívio pelo mundo, né? Sim, o senhor integra, por exemplo, o grupo de Puebla. O que é que a turma conversa sobre isso? Me parece que haverá um sentimento coletivo de buscar endossar o Biden nesse momento, né? E tentar desestimular os Estados Unidos a optar por esse caminho, né, que o Trump está buscando. O senhor acha que isso pode consolidar? Eu vou lhe dizer francamente, Marcelo, eu acho os Estados Unidos muito pouco permeáveis a influências externas. Tá? Mas eu acho que sim, o correto é, digamos, acho que não é questão de caiba reconhecimento, mas do ponto de vista legal, jurídico, o reconhecimento é de estados e não do governo, mas cabe sim apoiar que ele tome posse, que seja rápido e normal, que possa constituir o governo de transição, fazer tudo que é necessário, não tem a menor dúvida. E quem puder ter influência nisso deve exercer. A gente nunca sabe, às vezes a influência é maior do que a gente imagina. Enfim, então eu concordo com você plenamente, é preciso fazer isso, sem pensar que vai ter ilusão de que os Estados Unidos mudaram totalmente. Agora, só é você afastar o trumpismo, se você considera que o trumpismo... Porque muita gente diz, não, os Estados Unidos são um país imperialista, então isso não vai mudar. Mas, gente, o estilo conta. Então, o trumpismo, dentro do que é o capitalismo americano, é uma doença especial e uma doença contagiosa, como já se viu. Tanto é que está sendo discutido agora o respeito à alternância, né? Assim, as pessoas às vezes têm aquela fúria de dizer, não, são todos iguais, não são. O Trump é o camarada de fora da política no sentido de que você tem a direita, o centro e a esquerda, o centro e a direita, e tem aquilo que está fora do espectro. É o que parece ser o Trump. E com relação, embaixador, ao Brasil, o que o senhor acha como é que vai ser? Nós temos aqui um presidente que tem se colocado como um verdadeiro vassalo, digamos assim, ao presidente Trump diretamente. O que você acha que vai acontecer? E o que o senhor acha que deveria acontecer, pelo menos? Olha, eu acho que é uma coisa assim, vamos dividir um pouquinho. Eu acho que você tem um impacto nas relações internacionais, indiscutivelmente, da relação com os Estados Unidos. Agora, que impacto isso também terá internamente, não sei. Mas, digamos, deixa eu fazer uma análise rápida. Assim, e muito simplificada, né? E eu já falei tanto nisso que deve ter vários politólogos agora estudando as diferenças, para provar que eu estou errado. Eu não me incomodo com isso, não. Acho até bom, porque a gente vai aprendendo mais. Mas eu faço uma comparação simplista com o Carter, né? O Carter, quando foi eleito, teve um impacto na política interna brasileira. A elite midiática e a elite brasileira passou a falar em direitos humanos de uma maneira que não falava antes. E, com certeza, eu sei que o Geisel já tinha lançado antes, lá, por inspiração do Golbery, talvez até por já influência de outros setores norte-americanos, não sei, porque eu nunca privei com o Golbery para poder saber direito quais eram as influências, mas o fato é que já havia, mesmo no final do governo anterior, e aí não estou falando do Nixon, ou nem, não sei se é do presidente Ford, mas eu estou dizendo, já havia, digamos, um certo incômodo com os exageros brasileiros, da tortura, da justificação da tortura, já havia um certo incômodo. Setores sim, setores não, porque ao mesmo tempo a CIA também continuava apoiando o projeto Condor, não sei o quê, então não sei dizer direito. Mas o fato é que tinha começado a abertura lenta, gradual e segura, mas eu tenho certeza, não é assim, que a atitude do Carter ajudou, porque ajudou os editoriais de jornalões, digamos, de grandes jornais, a começarem a falar mais de direitos humanos, a reclamar, e eu acho que isso acelerou um pouco a abertura. E, então, bom, isso é um caso. Agora, com a questão do Biden,
Eu acho que com a Biden, as posições dele sobre, basicamente, digamos, dois temas, um principal que é clima, né, eu acho, e outro que não é desimportante, não é, mas que talvez não sei se vai ter a mesma projeção, espero até que tenha, que é a parte de direitos humanos, mas em relação a esses dois temas, ele fatalmente vai entrar em choque com as posições brasileiras. O Bolsonaro já deu sinais disso. E aí, como é que vão ser exatamente esses conflitos? Se vai ter, se não vai ter? Eu acho que aí vai ter, o governo Bolsonaro vai ter vai se ver diante de uma disjuntiva, né? Ou ele continua a se apoiar na extrema-direita, né, que ele sempre se apoiou, que é uma extrema-direita que não é só brasileira, é uma extrema-direita internacional, e quando eu digo internacional, estou falando sobretudo nos Estados Unidos, né? Então, ou ele continua a se apoiar nisso, e ele vai, digamos assim, perder uma certa tolerância que ele tem da elite financeira no Brasil. A mídia é dividida, mas, de qualquer maneira, a mídia ataca, critica, mas não bate de frente, não bate de frente. Então, nós vimos em episódios passados, quando chega uma coisa muito assim, ela se afasta ou se cala, etc. Então, ou ele faz isso e perde de vez esse apoio, ou pelo menos essa tolerância, inclusive, da elite financeira, porque não, a última coisa que a elite brasileira quer é brigar com os Estados Unidos. É a última coisa. Nenhum governo, né? Então, ele faz isso. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, ele se compõe um pouco, estou simplificando, né? Porque essas coisas, na prática, elas são muito mais complicadas do que eu estou dizendo. Mas, digamos, ele se compõe um pouco com a nova política norte-americana e perde a sua base. Perde a sua base. E quando eu digo perde a sua base, volto a dizer, não é só os translocados aqui do Brasil que ficam nas redes e tal. Os setores é que eles são ligados e que provavelmente até ajudam a financiá-los que vêm de fora, né? Então, eu acho que isso vai... vamos ver o que acontece. Eu não sei por onde ele vai optar. Eu acho muito difícil que ele mantenha o tom geral da política de, olha, a Amazônia é nossa, a gente faz o que quiser, etc. e tal, e é nossa, sem dúvida alguma, mas tem obrigações que são mundiais, tem questões que são civilizacionais, né? Então, civilizatórias. Ele teria que mudar, na verdade, penso eu, uma reformulação na orientação da política externa dele, porque o Biden, ele é um multilateralista. Então, assim, tem aparentado ser uma pessoa que vai tentar trabalhar com as nações consenso. Então, certamente haverá uma aproximação com a China. Não sei nem se haverá profundamente, mas alguma aproximação haverá. O que coloca o Brasil numa situação também complicada, que já tem criado uma animosidade direta. Né? A coisa perde mais sentido. A coisa que já não tinha sentido, nem nunca terá, como diria o samba do Chico Buarque, né? Perde mais sentido ainda. Porque ele faz isso tudo para quê? É porque a ideologia dele, talvez, dele, Bolsonaro, do governo Bolsonaro, né, que já você ataca o seu maior parceiro comercial, o país que é responsável por 70% do seu superávit comercial, você ataca assim toda hora, né, sem nenhuma consideração, não vamos entrar nem no mérito, né, que é louco também, não entrar. Não tem cabimento. Agora, ele faz isso por ideologia, mas também para agradar certos setores nos Estados Unidos. Ele usou. Ele depois mudou um pouquinho o tom, eu acho, já, né? Eu não tenho acompanhado, porque eu não acompanho essas coisas de Twitter, só sei quando alguém já comenta comigo. Mas ele antes usou, em relação ao Trump, a palavra lealdade. Lealdade não tem cabimento. Parece que eles são parte de uma mesma dinastia, como se fosse todo mundo, assim, digamos, da dinastia de, sei lá, não quero nem dizer, Orleans de Bragança, ou Habsburgo, ou sei lá o quê, e aí acha que você tem que ter uma lealdade lá com o outro, que é o imperador da Áustria, se você é um duque lá, não sei, da Baviera, né? Então, não existe isso, as repúblicas não são assim, não existe lealdade, a sua lealdade é com o seu povo, a sua lealdade é com o seu país, pode até variar a concepção de como deve ser o país. Então, isso é uma coisa assim, então quer dizer, essa coisa perde o sentido, quer dizer, a ideia de agradar, ele não terá mais a quem agradar, a não ser que seja uma extrema, sim, a extrema-direita continuará a existir, mas fora diretamente não vou dizer sem poder, mas fora do poder institucional. Então, a coisa fica até mais difícil sobre esse aspecto. Então, eu acho. E eu vejo aqui na região, só para terminar, eu não sei se vai. Eu acho que vai haver uma mudança de estilo em relação à China. A disputa é uma disputa muito séria. Eu não conheço suficientemente das intricacies, como dizem os americanos, das imbricações todas que podem existir. Por exemplo, no caso do Huawei, né? Quer dizer,
como é que um governo Biden se comportará, pode ser que busque uma composição, não busque, tem muita companhia norte-americana também que está instalada na China, que não é a favor de guerra comercial, nem nada disso. Então, não sei qual é o grau, mas algum certo nível de disputa vai ter. É lógico, uma potência não passa a outra como a maior potência econômica do mundo gratuitamente. Isso é uma coisa que tem um balanço. Mas não sei como é que isso vai se resolver, é uma coisa que tem que ser analisada. Mas, com relação à América Latina, certamente, porque... E aí eu já não é nem um raciocínio meu, eu li há 15 dias atrás, saiu no Valor, né, Econômico, uma entrevista do Tom Shannon, que não é da campanha do Biden, mas ele foi um altíssimo funcionário, ele é um diplomata de carreira, mas foi altíssimo funcionário, foi embaixador no Brasil, né, um altíssimo funcionário do Departamento de Estado, e ele claramente é crítico da política em relação à Venezuela. Aliás, eu anteciparia isso, que eu dialoguei muito com o Tom Shannon em outras ocasiões, mas digamos, agora falando, então, não, que essa coisa de sanções não resolve, tem que ser um diálogo, nós temos que montar uma coalizão para dialogar, ainda que o objetivo dele seja o mesmo, tirar ou mudar a situação na Venezuela, mas, de qualquer maneira, é outro estilo totalmente. Nesse outro estilo, Bolsonaro não serve para nada. E o Araújo menos ainda. Porque qual é o diálogo que essa gente vai poder estabelecer com o Maduro? Nenhum. Né? E, além do que, não é só que não pode, não faz parte do biotipo deles a busca do diálogo com o diferente. Então, ele não vai ser útil. É mais provável, eu acho que não sei também se dará resultado, vai depender dos objetivos, mas eu acho mais provável uma aproximação ou com o México, ou com a Argentina, para tentar esses países que poderiam ter influência num governo Maduro, digamos, numa abertura para um certo diálogo, não para tirá-lo do poder, não creio. Não sei qual será o objetivo americano, mas, digamos, para alguma coisa nesse sentido, do que com o Brasil. O Brasil não vai ter utilidade alguma. O Brasil teria utilidade para essa ameaça constante de invasão, de intervenção militar. Então, tem uma pergunta aqui, embaixador, que é exatamente sobre isso. Se o senhor acha que melhora, digamos assim, nessa intenção intervencionista norte-americana na América Latina, por exemplo. Melhora. Né? Na Bolívia, por exemplo. Veja bem, a gente tem que distinguir uma coisa, mas os tempos aí são muito importantes. Os interesses do Estado profundo norte-americano não vão mudar, né, digamos. E não vão mudar radicalmente, pelo menos. Né? Eu acho que o presidente tem alguma influência sobre eles, sim, mas eles não vão mudar. Vamos lembrar que o lawfare contra o Lula, o golpe parlamentar contra a Dilma, para falar do nosso caso aqui, ocorreu durante o governo Obama. Não acho tampouco que ele foi comandado pelo presidente Obama, mas ocorreram. A espionagem da Dilma ocorreu durante o governo a espionagem da Dilma ocorreu durante o governo Obama. Então, isso são coisas que agem quase com uma semi-independência em relação ao presidente. Eu digo semi-independência porque a casa em que ele pode intervir, mandar parar, não mandou, aliás, que conste, né? Fez outros gestos, mas não nessa linha eles não entraram muito. Mas, enfim, então eu acho isso. Por outro lado, um presidente recém-eleito, que faz de certos temas parte da sua campanha, direitos humanos, e o que no Brasil tem ocorrido, quer dizer, eu acho que vai ter um impacto. Então, eu acho que esse impacto é muito difícil você imaginar. Pode ser que daqui a 3, 4 anos a CIA agindo com independência, depois vão lá os intelectuais americanos reclamam, o NSA, isso é outra coisa. Mas eu acho muito difícil, digamos, nos próximos 3, 4 anos, por exemplo, os Estados Unidos patrocinarem um golpe na Bolívia. Não quer dizer que a CIA vai deixar de manter contato com o Camacho e tal, isso provavelmente vai manter, porque eles jogam em várias linhas ao mesmo tempo. Né? Eles jogam numa linha branda, jogam numa linha mais dura, eles jogam em várias linhas, porque eles consideram os verdadeiros defensores do interesse do Estado norte-americano. Né? E eles agem dessa maneira. Mas a atitude do presidente conta, evidentemente. Então, eu acho isso. Não você vê que as coisas com contradições. O Obama estabeleceu sanções contra a Venezuela, por causa das pressões no Congresso, que foram muitíssimo ampliadas e praticamente virou um bloqueio
no governo Trump, mas ao mesmo tempo que fez as sanções lá, reatou, não sei se reatou plenamente, mas reatou relações diplomáticas com Cuba, né? Então, houve uma mudança. Então, as coisas... E eu acho que o Trump vai mais resgatar um pouco o que o Obama estava fazendo. Talvez até eu acho que avance um pouco mais por causa digamos assim, do absurdo que o Trump levou a certas situações. O senhor acha que, com relação à Venezuela, estou repassando aqui uma pergunta do Luiz Regadas, o senhor acha que, com relação à Venezuela, o Biden tende a reconhecer o Maduro? Porque, assim, o reconhecimento ao Maduro significa o começo de um diálogo. Atualmente não há diálogo nenhum, pelo contrário, é uma resistência total. Né? Eu tenho uma certa experiência em relações internacionais, sem ser jurista, né, para te dizer que nem sempre é assim. Você não precisa reconhecer antes, você vai dialogando informalmente. Você tem conversas, né, tem até uma expressão que agora me esqueci, diplomacia, não é bem diplomacia paralela, mas uma palavra assim que explica, você vai tendo contato, e que, aliás, até durante esse período tem sido mantido pelo governo americano. O único que não tem contato nenhum é o governo brasileiro. Isso foi dito para mim, foi dito publicamente, pelo chanceler venezuelano. A gente conversa com o Trump, não com ele, obviamente. A gente conversa com o governo Trump. Só com o governo brasileiro é que a gente não consegue conversar. Quando ele fez uma proposta humanitária por causa da própria doença, né, da pandemia. Então, eu acho que isso talvez se intensifique e pode talvez ter algum desdobramento político. Não sei como vai evoluir, aí depende também dos gestos que o Maduro puder fazer, sem, digamos, mudar, obviamente, o que não tiver cabimento. Muito bem. Tem uma pergunta, embaixador, aqui, do Adriano Ribeiro, que foi passado pela Renata Dalla. Vejo muito do discurso do Bolsonaro, principalmente em relação à Amazônia, copiado do general Augusto Heleno, né? O senhor foi ministro da Defesa. Pergunto se o senhor conhece o general, o que acha dele, o que acha que será proposto em termos de Amazônia dentro dessa política internacional que condena esse absurdo que vem acontecendo no Brasil. O general Heleno já estava na reserva quando eu fui ministro da Defesa. Eu sei do histórico dele, eu sei que ele, inclusive, antecipou um pouco a passagem para a reserva durante o governo Lula, quando eu era ministro, o ministro Jobim, porque ele perdeu a função, porque ele fez umas declarações públicas em relação à demarcação lá da Raposa Serra do Sol, se eu não me engano. Não era Raposa Serra do Sol, em Roraima. Enfim, de qualquer maneira, demarcações de terras indígenas que ele achava que prejudicava. Mas é diferente, eu acho que o Bolsonaro usa isso, mas o Bolsonaro, na verdade, olha que é a minha franca opinião, ele não está nem aí para as Forças Armadas. Ele faz porque oportunisticamente importa para ele. A ideologia que ele tem é uma ideologia da extrema-direita. E mesmo, tirando certas exceções que nós conhecemos, né, e talvez, não sei onde é que o Heleno se situa nisso ou não, mas tirando certas exceções, as Forças Armadas não chegam a ser, elas podem ser de direita em geral, mas não são de extrema-direita, não ocorreu em momentos específicos, também numa situação histórica específica. Essa coisa alucinada que é hoje pregada pelo chanceler, né, as atitudes, não é exatamente a mesma coisa. Tanto assim que você vê o general Mourão, por exemplo, que é uma pessoa que também diz várias coisas com as quais eu não estou de acordo, né, começando pelo elogio a 31 de março e tudo, 1º de abril, o golpe, mas ele procura matizar um pouco, às vezes, certas declarações sobre tais ou quais temas. Então, eu acho que o Bolsonaro tem lá uma coisa dele, ele usa as Forças Armadas, ele sabe que se ele passar de um certo limite, pode perder até o apoio das Forças Armadas, então ele não quer perder. Não que elas vão dar um golpe contra ele, isso não ocorreria, mas podem se recuar e aí com isso eles perdem. Você sabe que a impressão de poder é parte do poder, né? Para ele é importante que haja impressão de que as Forças Armadas estão com ele, porque isso amedronta o Supremo. Cá entre nós, estou falando aqui francamente, me dá a impressão. Amedronta não, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra mais leve. Dá mais prudência nas ações do Supremo, da Câmara dos Deputados, né? Aí as pessoas ficam assim. Então ele não interessa ele manter o apoio, a aparência de apoio dos militares. A gente sabe que existem fricções várias, e houve patente com clara evidência uns 3, 4 meses atrás, no auge da pandemia. E também quando estava falando em golpe, eu deixava as outras pessoas falarem em golpe. Mas ele não, a ideologia dele é essa de extrema-direita, de lealdade absoluta dos Estados Unidos. Eu nunca vi nenhum general brasileiro,
Pode ser que eu esteja enganado, tenha perdido batendo continência para a bandeira americana. Nunca vi. Entendeu? Pode não, mas isso é formal. Tá bem, é formal. Mas formalidades contam, símbolos contam, né? Então eu acho que aí ele joga mais para essa plateia, que é esse grupo que o apoia no Brasil, que tem conexões internacionais. Vamos esperar. Eu fico muito feliz com o depoimento do senhor e de que até me impressionei, antes do Bolsonaro assumir, eu não imaginava que os militares fossem entrar dessa maneira no governo, no sentido de aderir a um posicionamento político tão extremista. Eu tinha tido aqui em contato, aqui no Ceará, um debate em que veio o Jacques Wagner, também foi ministro da Defesa, e que disse, olha, as Forças Armadas não são assim, dessa mesma linha que o senhor está colocando. Eles não são de esquerda, mas também não são extremistas de direita. E agora a gente já sente que existe uma indisposição lá dentro das próprias Forças Armadas com o governo. Né? O comportamento das Forças Armadas é parecido com a da elite brasileira em geral. Dizendo elite aí, classe média alta, não estou falando só elite financeira que controla tudo, não. É muito parecido com eles. Né? Então, eles são, de um modo geral, estou falando de um modo geral, mais contra a esquerda, tem os fatos acabaram marcando muito, né? Porque o que aconteceu depois de 64, a maneira como eles acham. Veja bem, eu fui ministro da Defesa, mas não só no meu período anterior, as Forças Armadas foram muito bem tratadas em termos de recursos para investimentos, etc., tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Mas eles dão mais importância a questões como a Comissão da Verdade, né, digamos assim, isso fica, não sei, é uma coisa que vem lá dos anos 30 até, que foi se fortalecendo com o tempo. Não, eu não vejo, digamos assim, ao contrário que havia nos anos 50, que, aliás, foi derrotada, mas eu não vejo uma ala nacionalista, assim, no sentido forte das Forças Armadas, não. E, na realidade, o nacionalismo aumentou, com efeitos práticos, durante o governo militar, porque o nacionalismo era um pouco também para eles. Não para eles em termos de benefício imediato, mas era aquilo que eles representavam. Então, isso é o que possibilita, mesmo no governo Médici, que era um governo pior, talvez assim, depois de tortura, dessas coisas todas, falar do mar de 200 milhas, o próprio governo Costa e Silva tinha se recusado a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Eu acompanhei essas coisas, né? Eu era jovem diplomata. O Magalhães Pinto faz um discurso não CTAD, que é um discurso terceiro-mundista. Bom, o Geisel foi mais longe. O Figueiredo, agora tem sido mostrado aí nas redes o discurso do Figueiredo, não sei se, acho que é 82, parece um discurso do líder do terceiro mundo, comparado com o que fala o Bolsonaro. É um discurso assim, a gente bater palma de pé. Tirando a questão de Cuba, que ele, aliás, não fala, é um discurso que poderia ser feito por qualquer estadista da Índia, do Egito, sei lá. O senhor acha, embaixador... Muito longe da submissão atual. Claro. O senhor acha que pode haver uma alteração substancial, agora aprofundando toda essa alteração dos Estados Unidos, por exemplo, com relação... se eu sei colocar melhor. Recentemente, a gente viu, por exemplo, a China redirecionando, talvez, o seu comércio do arroz, certamente um pouco, quem sabe, em função dessa resistência que aqui no Brasil esse governo tem tido, ideológica com relação à China. O senhor acha que as Forças Armadas se incomodam com isso? Elas chegam a... Olha... Possivelmente se incomodam, mas eu acho que não chegarão a tomar uma ação prática. Eu acho que o máximo de ação que você pode esperar é elas se retirarem do governo, né? Discretamente, talvez, né? Ou ter uma menor participação no governo, mas não é o que eu estou vendo, não é o que eu vejo até agora. Eu acho que uma ruptura com o governo Biden nos Estados Unidos vai colocar essa questão, porque, como eu comentei, que uma coisa, digamos, são os militares que passam para a reserva, também ser muito extremados, que tem a ver até com problema de ressentimentos pessoais, coisas assim. Outra coisa é o alto comando, né, que são generais de 4 estrelas e que tem, digamos, estão muito identificados, de certa maneira, com a elite dominante do país. Não com a elite financeira, os mais ricos, mas com essa parte aqui, a classe média alta brasileira, que são as pessoas com que eles frequentam, as pessoas com que eles se dão. Né, e são as televisões que eles veem, os jornais que eles leem. Né? Então, essas pessoas,
até porque eu acho que será uma coisa que vai permear um pouco a elite brasileira, se o Bolsonaro tomar uma atitude mais extremada, isso vai contaminar. Ele vai contaminar e vai afastar mais, né? Vai afastar as Forças Armadas do governo, eu acho. Agora, de que forma será exatamente? Não sei, pode ser que num primeiro momento eles apenas forcem alguns ministros a passarem para a reserva, que não deixem novos ministros. Não sei, essas coisas não dá para você falar assim 100% como é. Eu acho que pode diminuir o apoio dele. Agora, ele pode fazer, como eu disse, ele pode tomar uma posição que se definiria talvez como mais... Como ele fez com o Centrão, ele pode tentar fazer na política externa, tentar uma posição um pouquinho menos irracional, digamos assim. E aí eu acho que isso é suficiente para acomodar as Forças Armadas. Não é preciso fazer nesse momento, eu acho. Embaixador, a gente vai caminhando aqui para o final, que o tempo do senhor é muito corrido. Me diga o que é que o senhor pensa. Nem tempo corrido, que eu estou realmente cansado. Sim, claro, é natural. O senhor é uma pessoa muito questionada, muito perguntada, muito buscada, mas diga aí o que é que o senhor imagina para o Brasil. Nós podemos ter uma boa expectativa, não? Imagina. Como é que o senhor acha que a esquerda brasileira... Eu acho que a influência vai ser positiva no Brasil. Vai ser... eu acho que, digamos, o impacto é como o Carter. O Carter teve uma influência positiva. Foi com o Carter que acabou com o governo militar? Não se pode dizer isso, obviamente que não. Mas eu acho que a influência será positiva. Eu acho que a própria... Não vai resolver os problemas do Brasil. Não é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, tem muita coisa que eu sou contra, que eu não sei se isso vai ser contra privatizações. Não, acho que isso aí não vai mexer. Mas vai dar mais... O simples fato de ajudar a liberdade, fazer isso tudo, isso ajuda muito. Ok. Bem, o senhor poderia me fazer mais uma resposta aqui, embaixador? Do Adriano Ribeiro, ele pergunta, será que com o governo Biden acaba a guerra com a Huawei? Né? Vamos conseguir adotar os 5G chinês ou não vai... Não sei. Esse é o ponto que eu mencionei a você, que desde o início que eu não tenho certeza. Eu acho que a atitude em relação à China vai mudar. Eu acho que, digamos, a disputa existirá, é uma disputa de... O mundo é organizado ainda em Estados-nação, mesmo que o Biden seja mais multilateralista, espero que seja, mas, digamos, essa disputa vai existir. Agora, vão diminuir as provocações, né? Porque há uma mistura. Uma coisa é você lutar pela predominância econômica, você tem, vamos dizer, simplificar um pouquinho com alguma outra coisa qualquer que a gente pudesse... Aí... Está uma ideia de da mesma maneira que o nosso chanceler diz que o vírus é comunista, há uma certa alusão a que a Huawei é uma entidade comunista, né, que quer captar informações e dar para a China para ela abalar a nossa segurança. Isso tudo é uma maluquice, né? Isso não tem nada a ver. Agora, a disputa de interesse econômico continuará a haver. Eu acho que vai ser um pouco mediada. Eu acho que essas empresas norte-americanas que têm muitos investimentos na China, que não são poucas, a APA ou várias outras, né, e várias na área da alta tecnologia, elas vão tentar trabalhar para que seja uma coisa mais, digamos assim, civilizada. Agora, sem essas ameaças, como ocorreram aqui, o embaixador americano fez uma coisa inédita. Se isso acontecesse no governo Lula, ele era considerado pessoa não grata. Não, no mínimo, ele teria que ser chamado para dar satisfação. Aqui não acontece nada. Ele chegou dizendo assim: se o Brasil. Ele praticamente disse isso, né, que se o Brasil adotar o sistema Huawei, vai haver retaliação. Então, eu acho que isso acho que, certamente, eu acho que não será o caso. Eu acho que haverá outro estilo, outras pessoas, outra maneira de conduzir. Os interesses profundos. Pode haver muita coisa também que cause choques, mas eu acho que vai ser administrado de outra forma. Vai dar um respiro, a gente tem que aproveitar o respiro. Gente, quem está se afogando, de repente pintou uma boia, eu não vou olhar se a boia é a melhor que tem, a mais segura, eu pego na boia, depois, até porque depois pode vir outra. Né? Se eu não pegar aquela boia, não tem mais nada. Então, eu acho que nós estamos agora numa situação, o mundo numa situação de grande crise, o mundo inteiro, a resposta à pandemia, tudo isso, mudança climática, as relações com a China, a ameaça até de guerra nuclear. Não é que ele ameaçou guerra nuclear, mas ele vai se reequipando, modernizando o canal nuclear. A China tem uma aliança forte com a Rússia. A Rússia é uma grandíssima potência nuclear, sabe? E, de repente, ele provoca, fala que o Mike Pompeo só faltou ele próprio ir a Taiwan, mas ele não foi, mas mandou gente lá a Taiwan, que é uma coisa de uma sensibilidade extrema para a China.
Então, é uma provocação permanente, então nós estávamos num risco tríplice, quádruplo permanente, sem falar nas ideias na área, a falta de ideias na área de economia, na área social, na área de direitos humanos, o racismo, isso tudo, né? Eu imagino que o Biden vai ser mais sutil, né? Mas Pompeu esteve aqui para tentar dar pitaco na política do etanol, para tentar dizer o que o Brasil devia fazer com a Venezuela. É complicado. Aliás, embaixador, o senhor falou do chanceler. O senhor acha que ele cai mesmo? Desculpe perguntar isso, mas é o que é o que diz, né? Olha, eu posso estar enganado, eu erro tanto que eu não gosto de falar. Eu acho que isso não é automático, porque eu acho que até o Bolsonaro vai tentar evitar essa ideia de muita fraqueza. Agora, eu acho que ele se desgasta, porque ele se identificou demais com uma outra linha, e se houver uma mudança de linha, como é uma das disjuntivas, ele pode aceitar, ele pode ir no outro lado da disjuntiva. Ele pode preferir ficar com a sua claque, ficar com a extrema-direita e se afastar da elite, se afastar ainda mais, digamos, da elite brasileira. Aí vai ser uma coisa difícil para ele, mas ele pode fazer essa opção, eu não excluo. E ele pode tentar levar os militares nessa opção, espero que eles não caiam nessa, digamos, numa falsa noção de soberania, dizer, olha, eu defendo a soberania brasileira, a Amazônia é nossa, a gente faz o que quer. Que foi um pouco a visão militar mesmo, nos anos 70, na época da tortura. Você cuidava da imagem e achar que falar da imagem do Brasil era afetar a soberania brasileira. Não é soberania, ninguém é soberano para torturar, ninguém é soberano para matar, ninguém é soberano para violar os direitos humanos, ninguém é soberano para afetar a saúde do planeta. É muito curioso, embaixador, porque no começo se imaginava que este chanceler fosse o ponto fora da curva dentro do Itamaraty, né? Mas o fato é que ele acaba encontrando iguais, né? Quer dizer, pessoas que vão não tão iguais, mas assim, que sustentam a posição dele lá fora. Isso é muito desgastante para o país, não? É muito desgastante. Mas você sabe, eu sempre lembro uma frase que tem no livro da Maria Eda Leite Linhares, que era uma professora de História Contemporânea, tinha um livrinho, Introdução à História Contemporânea, no tempo que eu estudava para o Rio Branco, e ele dizia assim, o fascismo avançava na Europa, esmagando consciências. Consciências são esmagáveis. Muito bem. Mas entusiasmo por ele não tem, não. Tem até apelido, né? Não vou ficar repetindo aqui. Não. Bom, é um desgaste para o Brasil, é uma vergonha. O homem toda vida. Os jovens diplomatas estão muito deprimidos com a situação atual. Eu acho que essa turma recente deu um recado importante, né? Ao nomear, a partir do nome da turma, pessoas que pensam, pelo menos grande, né? Eu não digo nem além de diferente, com grandeza. Que ali é a forma de pensar de forma miúda, de forma como pária, né? Como ele mesmo colocou. Embaixador, Lula voltando, o ministro volta. Adriano pergunta: o Lula voltando, o senhor volta também? Olha aí. Não, já estou muito velho. Não, olha, embaixador, mas isso é uma vontade, viu? Nossa, é um desejo muito grande. O senhor não sabe, aliás, o senhor sabe. Mas ministro das Relações Exteriores, eu fiz uma viagem, por exemplo, que eu fui a 10 países árabes em 10 dias. Um avião emprestado da Embraer, fui 10 países árabes em 10 dias. Você pode imaginar isso? Eu tenho condição de fazer isso? Eu tinha 60 anos. Com 78 não dá. Eu vou ter 80. Não vai ser por falta de torcida, não, embaixador. Quer dizer para o senhor, mais uma vez, acho que o senhor já escutou. Um palpiteiro para as pessoas que quiserem ouvir meu palpite. O senhor certamente escutou muitas vezes, mas eu queria dizer aqui que nós somos muito gratos pelo serviço que o senhor prestou ao Brasil. Não é brincadeira, o senhor nos deu esperança, nos deu orgulho. Eu estava numa aula de doutorado de Direitos Humanos da Universidade de Salamanca e o professor, na época, disse assim: o mundo está entre a maquedonização e uma brasilização. E o Brasil está naquela posição, tem muito da mão do senhor, do trabalho que o senhor fez, articulação de BRICS, articulação do IVA, articulação regional. Foi um momento realmente que a gente quer reviver. Agora que antes a gente não sabia que era possível, mas agora que a gente já está sabendo, então nós vamos lutar por isso. É isso? Tá bom. A Renata está dizendo que o senhor foi o melhor ministro das Relações Exteriores de todos os tempos. Se o senhor tiver curiosidade de ler o meu livro, o senhor vai ver que eu repito isso e outra coisa. Eu acho que era Celso Amorim e Lavrov, os dois grandes
extraordinários do mundo. Foi meu colega na ONU. Só uma coisa que não tem nada a ver com... Um dia eu posso vir aqui conversar com você sobre política internacional com mais calma. Com uma situação em que eu esteja melhor e que a realidade do dia não esteja dominada por um fato tão importante quanto esse. Lógico. Porque aí é uma coisa muito jornalística, imediatista, até difícil de você fazer uma análise muito mais profunda. Mas a criação dos BRICS, não é o nome não, o nome é de Jim O'Neill, né? Eu até um dia encontrei com o Jim O'Neill, falei, você que inventou, né, os BRICS, ele ficou todo próximo, foi, não, mas fui eu que criei, fui eu que fiz, né? Porque na realidade nasceu de uma conversa, eu estava exagerando, é lógico, não era eu, era o Lula e tal, mas estava só chateando ele, mas foi uma conversa minha com o Lavrov. Eu pus isso no meu livro aqui. Meu livro foi feito em 2018, no final do ano, pegando a ressaca da campanha. Então, vou passar. Eu fiz questão de colocar no curso de Direito Internacional tudo o que normalmente os professores não dizem para os seus alunos no curso de Direito Internacional. Se a gente não contar a história do jeito que tem que ser, fica difícil, né? Manda esse livro para mim, Marcelo. Vou passar. Embaixador, queria agradecer ao senhor pela disponibilidade de estar aqui nessa tarde. A gente sabe que o senhor está muito cansado, não é fácil. Um sábado à tarde também não dificulta ainda mais. Familiar também, né? Mas, olha, muito obrigado. Dizer que a Rede Liberdade fica muito feliz. Nós vamos divulgar mais ainda essa conversa. E conte conosco. Aqui na Rede Liberdade, o senhor sabe que tem pessoas que são profundamente fãs, né, do trabalho do senhor, que multiplicam isso, que difundem a palavra do senhor sempre. Muito obrigado, Marcelo. Agradeço também a Renata, que teve paciência de me encaixar aí nas coisas. E vamos ter um próximo encontro aí em breve. Muito obrigado, embaixador. Tudo de bom. Um abraço.